O rio Amazonas é um dos maiores tesouros naturais do planeta. Acredito que você não tem dúvidas quanto a isso. Mas, será que você saberia responder qual rio abriga a maior variedade de espécies de animais de água doce? E qual o rio mais extenso do planeta? O rio Amazonas ou o rio Nilo? Por isso, hoje, vamos navegar pelas águas do conhecimento e aprender um pouco mais sobre a polêmica que envolve a extensão do rio Amazonas, além de outras curiosidades desse gigante, que é muito mais que um mero curso d'água. É um verdadeiro monumento à vida, à cultura e à herança natural da Terra. O rio Amazonas, juntamente com os seus mais de 1000 afluentes, formam a maior bacia hidrográfica do mundo, cobrindo uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Vale lembrar que os efeitos dessa gigantesca bacia hidrográfica transcendem fronteiras, pois seus rios e afluentes, além do Brasil, atravessam os territórios de mais 7 países da América do Sul. São eles: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. No entanto, 60% dessas águas fluviais correm no território brasileiro e, favorecido pela umidade da floresta amazônica, é sem dúvida o rio que detém o maior volume de águas do planeta. Embora atravesse a maior floresta tropical do mundo, o Amazonas é um rio de regime misto. Sendo um rio de regime pluvial porque é alimentado pelas águas das chuvas, da mesma forma que é um rio de regime nival, pois suas águas também derivam do degelo das montanhas da Cordilheira dos Andes. Isso mesmo, a nascente do rio Amazonas está localizada nos Andes peruanos, a mais de 5.000 metros de altitude, e, ao longo do seu curso, esse rio atravessa os territórios de 3 países, Peru, Colômbia e Brasil, até desaguar no Oceano Atlântico. Esse é um dos motivos para que esse curso d'água não tenha apenas um nome, já que ao longo do seu trajeto, ele também é conhecido por outros nomes como Apurimac, Ucayali, N, Maranhão, entre outros nomes. Só quando adentra o território brasileiro que ele passa a ser chamado de Rio Solimões e mais adiante, no seu ponto de encontro com o Rio Negro, que esse curso fluvial recebe o nome de Rio Amazonas. Vocês já puderam perceber até aqui que o Amazonas é um rio gigantesco, tanto que sua extensão ainda é contestada. De acordo com o Guinness Book, seguindo o que ainda é referendado pela maioria da comunidade científica internacional, o Amazonas é considerado o segundo rio mais longo do planeta, tendo uma extensão aproximada de 6.400 quilômetros. Portanto, o rio Nilo, localizado no continente africano, ainda figura como o rio mais longo, com uma extensão de cerca de 6.852 quilômetros. Porém, há muito tempo que isso é motivo de debate entre pesquisadores, devido às diferentes metodologias de medição utilizadas para definir o ponto exato da nascente e da foz dos rios. Em 2008, um trabalho realizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, baseado em estudos anteriores, indicou que a nascente do rio Amazonas fica nas imediações do rio Apurimac, na parte ocidental da Cordilheira dos Andes. Sendo assim, sua verdadeira extensão é de 6.992 quilômetros. Em consequência disso, este seria o rio com a extensão mais longa do planeta, superando o rio Nilo em 140 quilômetros. Independente desse debate, tanto o rio Amazonas quanto o rio Nilo são grandiosos e possuem características únicas que os tornam ícones não só pelo tamanho, mas também por sua importância histórica, cultural e ecológica. A bacia hidrográfica do Amazonas possui a maior diversidade de animais de água doce no mundo, tanto que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, existem cerca de 2.500 espécies diferentes vivendo ao longo dos rios amazônicos brasileiros.
Da mesma forma, essas águas fluviais são importantíssimas para o sustento de milhões de pessoas que vivem nas margens dos rios, sem contar que essa região hidrográfica possui mais de 25 mil quilômetros de rios navegáveis, e alguns funcionam como rota para navios cargueiros, pois os rios da bacia amazônica são rios de planície, sem grandes quedas d'água e também são caudalosos, e isso facilita a navegação. Inclusive no Rio Amazonas, no Rio Negro e no Rio Solimões circulam navios transatlânticos. Já falamos aqui que o Rio Amazonas detém o maior volume de águas. Não é à toa que diariamente ele lança 17 bilhões de toneladas de água no Oceano Atlântico. Só para vocês terem uma ideia, isso representa 20% de todo o volume de água doce que chega aos oceanos em todo o mundo. E é nesse turbilhão de águas, na foz do Rio Amazonas, que ocorre o fenômeno da pororoca. A palavra pororoca deriva da língua tupi e quer dizer grande estrondo. Esse fenômeno acontece quando as águas fluviais se encontram com as águas do oceano, geralmente durante a maré alta, originando fortes ondas que podem superar os 4 metros de altura, criando um espetáculo incrível que atrai surfistas e amantes de esportes radicais que buscam aventurar-se nas ondas desse tesouro natural. E assim chegamos ao final da nossa breve jornada pelo majestoso Rio Amazonas, tão importante não apenas para o Brasil, como também para outros países. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do like e se inscreva no canal e ative o sino para ser informado sobre os novos vídeos. Aproveite e deixe nos comentários qual conteúdo de geografia ou atualidades que você gostaria de ver por aqui.